Porção semanal vai ser na Torá, página 78. Gênesis 28, capítulo 28, Bereshit, versículo 10. 28, 10. Saiu Jacó de Beersheba e foi a Harã, e se encontrou no lugar e dormiu ali, porque se havia posto o sol. Tomou das pedras do lugar e as colocou à sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. O comentário desse verso 10 aí na página diz: o Midrash Yalkut 117 objeta que as palavras Jacó saiu de Beersheba parecem supérfluas, já que Jacó se encontrava até então em Beersheba. Bastava dizer: Jacó foi a Harã, e explica: quando o tzadik, homem justo, sai da cidade, com ele saem o brilho, a glória e o ornamento desta. Por isso foi necessário dizer: e saiu Jacó de Beersheba. Jacó viu-se obrigado a abandonar seu país e se exilar. Todas as suas penas foram causadas pelo aborrecimento com o irmão dele. Isso também acontece hoje entre os homens civilizados que perseguem seus irmãos em humanidade e seus semelhantes diante de Deus. Em lugar de conviver em harmonia e compreensão com todos os membros da sociedade humana, gozando dos mesmos direitos em justiça e igualdade. Nem precisa fechar aí que a gente já continua daqui a pouco a leitura. Você tem uma situação: Beersheba no mapa está aqui embaixo, Harã está aqui em cima. Este caminho, o acontecimento aqui é quando ele tem que ir embora. Por quê? Porque senão ele seria morto pelo irmão. Quem é o irmão dele? Esaú. Esaú, ele tinha um filho chamado Elifaz, e ele deu ordem para Elifaz sair ao encontro do tio, no caso Jacó, e matá-lo. Agora, Elifaz, ele foi mais cuidado por Isaac, seu avô, do que propriamente pelo pai, Esaú. E ele então ficou agora na dúvida, porque ele sabia dos méritos, da força que Jacó tinha, e ele podia pensar que ao invés dele conseguir matar o tio poderia matá-lo. Então ele sai. Por outro lado, ele teria que cumprir a ordem do pai, mas ele não queria fazer mal ao tio, porque o tio era um tzadik. E como fazer, portanto? Jacó, ele tinha dinheiro de herança, que ele poderia pagar o dote da esposa. O que acontece? Acontece que quando Elifaz encontrou com ele, os dois, você vai ter versão que vai dizer que os dois brigam, e ele então é lançado no rio e fica sem roupa, inclusive, para sair de lá, e ele é roubado de todo o dinheiro, ele fica sem nada. Uma outra versão você pode encontrar que ele ficou sem nada, ou seja, nu, no sentido de ficar sem nada porque o dinheiro foi levado. Porque, na verdade, Elifaz conversando com ele: olha, eu tenho uma ordem de meu pai para que fizesse assim, assim, assim. Então ele diz: para você não descumprir, não ficar errado para com seu pai, então eu vou te dar todo o dinheiro que eu tenho, porque um homem
sem todos os seus bens, ele é dado como morto. E assim ele teria cumprido a ordem do pai: eu matei meu tio. Entendeu? Matou o tio, deixando-o vivo, porque uma pessoa sem dinheiro, sem nada, ele é dado como morto. Quando ele... Agora vamos emendar aqui a história, porque o Midrash conta algumas cenas legal. Quando ele chega, Jacó, ele chega nas terras de Labão. Antes disso, ele encontra com Rachel. Vocês lembram disso? Claro que está dando um salto aqui na história, em termos de tempo. Mas o que eu queria emendar com essa história é que quando ele chega e é apresentado lá na família, que ele era filho de Rachel, e Rachel era irmã do Labão, né? Portanto, era tio dele. Ele lembra de quando o servo de Abraão tinha ido procurar esposa para Isaac, quando encontrou Rivca. Ele chegou lá com bastante dinheiro, bastante dote, riqueza. E naquela cidade, naquela região, havia escassez de água, escassez de dinheiro, de joias, um monte de coisa. E cresceu o olho do tio para com ele, ou seja, ele já pensou: eu vou roubá-lo. Só que ele já tinha sido roubado lá no começo. Então conta o Midrash que quando Labão vai ao encontro dele, ele dá um abraço, e nesse abraço ele vai apalpando, né, para ver se ele encontrava ouro, essas coisas. E aí, conforme ele não ia achando, ele ia pensando assim: onde será que está? Será que está na boca? Então ele deu um beijo na boca e procurou assim com a língua para ver se havia ouro escondido, né? Vocês devem lembrar daquele personagem que nessa hora ia falar assim: oh, coitado, que dureza, né? Pois é, e não encontrou o ouro. Passou a mão no cinturão, né? E não achava o ouro. O Midrash não vai mais além, porque em alguns outros lugares poderia ter ouro, né? Mas eu acho que ele não explorou outros lugares. Ficou por isso mesmo. E claro que ele deve ter ficado frustrado, né? Cadê o dinheiro? Agora, voltando para essa questão de sem dinheiro. Aqui você pode pensar: sem dinheiro, no mínimo algumas possibilidades. É possível servir a Deus sem dinheiro? Possível é, né? Aí você vê, mas como? Possível é. Agora, por outro lado, quando uma pessoa está sem nada, repetindo a frase, sem nada. Às vezes a pessoa está sem nada, mas ela não está sem nada. Ela tem muita coisa com ela. Ela pode não ter dinheiro, mas ela tem orgulho, ela tem rebelião, ódio, raiva, descontentamento, tem um monte de coisa dentro dela. E principalmente essa linguagem de ainda ter bastante coisa, no sentido emocional, vai indicar que ela ainda é uma pessoa que está posta neste mundo e que a alma animal dela é que controla ela com todas as demais pessoas. O homem que aprende a conhecer a Deus, no caso dele que já era um santiquim, um justo, a alma que o governava não era a alma animal, era a alma divina. E a alma divina, ela não é dominada. As características que você vê numa pessoa não tzadik não é produto de alma animal, portanto não é emocional. Portanto, para ele ficar sem dinheiro não era problema.
Uma pessoa sem dinheiro, ela necessariamente ela passa por uma questão emocional. De quê? De humilhação. Para o tzadik, não tem sentido de humilhação, porque ele já está acostumado, o melhor sentido desta palavra humilhação, porque ele está acostumado a humilhar-se diante de Hashem. Tá? Ficar sem roupa, ele também não teria problema, porque o tzadik, ele está desnudo na presença do Eterno. Tá? Então, fazendo essa comparação, sem dinheiro, sem posses, humilhado, aparentemente sem perspectiva, para alguém que é governado por uma alma animal, no caso todos nós aqui, é um problema, porque a tua cabeça, o teu emocional, você fica preocupado: o que vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? O que a minha família pensa a meu respeito? E todo mundo aqui está acostumado, você sabe que as pessoas falam mais com os olhos do que com a boca. Você ouve mais com os olhos do que com o ouvido. Por isso é dito que na entrega lá no Monte Sinai, na entrega da Torá, eles enxergaram com os ouvidos e ouviram com os olhos. A psicologia fala muito da linguagem não verbal, paraverbal e a própria verbal. Você tem 3 linguagens, que são linguagem do corpo. Por isso é um livro que diz O Corpo Fala, e ele vai mostrando como que você aprende a fazer a leitura do corpo. Gestos é uma leitura, olhar é uma leitura, e o tom da voz, que é a linguagem paraverbal. Linguagem não verbal são os gestos, porque você não tem palavra aqui, por isso não verbal. A entonação da voz, você está nervoso? Claro que não! Eu não estou nervoso. Claro que não! Aí você vai, corre! Não é assim? Ou é só lá em casa que é assim? A pessoa não admite, né? Não admite, ninguém admite. Já é próprio, já faz parte do comportamento não admitir. Por isso que eu disse do folclore brasileiro. Lá na Bahia, você sempre usa primeiro o não. O não na Bahia significa sim. É o jeito deles falarem, né? Há um costume: primeiro ele te empurra, depois ele pede licença. Licença aqui. Só que quando ele fala licença aqui, você já está lá do outro lado, dentro do ônibus. E isso eu estou falando na minha época, eu não sei como é hoje lá, mas na minha época, você está dentro do ônibus, eles vão te empurrar, licença aqui, e te esmaga, né? E pisa no teu pé, depois que já é costume. Ele fala, ei, eu acho uma complicação, nossa, eu não suportava isso na minha. Porque ele te chama assim como se você fosse um monte de nada. Ei, nossa, até me acostumar com esse ei, eu acho que fiz cara de bravo, dá um medo. Pois é, então, mas aí está dentro das características de cada, a cultura local. Então a linguagem deles, pode ver que você vai ver a linguagem deles, eles falam não primeiro. Se você convida, vamos no shopping, primeiro vai falar não. Começa a frase com não, mas esse não quer dizer não. Você está acostumado a uma frase escrita que não é não, só que lá o começo da frase não é sim. O término dela é sim. Outra coisa para ficar bem claro: os olhos. A gente já falou outro dia sobre os olhos aqui. As pessoas dizem muitas coisas para você com o olhar.
Então ela não precisa te humilhar falando com palavras, ela te humilha com os olhos, entendeu? Então uma pessoa que não tem nada, como é o caso dele aqui, a pessoa sem nada, ela por si só, já se ela está de posse de alma animal, todo mundo tem alma animal, tá? E a alma animal governada pelos sentimentos, pelas emoções. Naturalmente a pessoa já fica cheia de seus complexos. Aí vem a cultura local, como a gente falou há pouco. Se você está num lugar em que diz para você que uma pessoa, para ser abençoada por Deus, tem que ter dinheiro, quando você está totalmente sem dinheiro, o que você se sente? Afastado de Deus. E não necessariamente a pessoa está afastada de Deus, mas ela vai desencadear nela um monte de problemas que na verdade não deveria ser problema, mas a partir do momento que você enxerga como problema, ele passa a ser uma realidade. E aqui, esse é o problema das pessoas no mundo inteiro, tá? Então, além de você entender que tudo que existe na verdade não existe, é porque a gente coloca atenção e traz a existência. Isso a Torá já fala, e hoje em dia a física quântica vem comprovando isso, porque tudo tem a ver com os átomos, e tudo é mostrado hoje, que depois do átomo você tem um grande vazio. E é justamente quando você traz esse pensamento ativa, você cria o universo, o seu universo externo. Não é muito diferente daquela história do passado, que o que você faz com a tua vida? Você é um pintor que dão a você as tintas, não sei como que chama aquela tabuleta lá que o pintor tem, que tem lá as amostras de tinta. Ele está com um pincel e tem lá um monte de tinta aqui, né? Paleta? Então você tem a paleta na mão, você tem ali um pincel na outra mão e tem diante de você uma tela em branco. E a questão da tela em branco, o que tem de característica da tela em branco? O branco também, as cores também são determinadas pela Torá. O branco tem uma característica muito importante. Primeiro, ele é a reunião de todas as cores. O que é o branco? O branco é a mistura de todas as cores. Se você juntar todas as cores, dá o branco. Que é uma prova simples. Você está tomando banho, e aí quando você vê aquela bola de espuma, olha para dentro dela para você ver. É aquele tudo colorido, você vê todas as cores ali. Mas a espuma para você, que cor que é? Em mim é branco, e você é sujo, porque você está tomando banho, você está tirando assim. Então a espuma em você é suja, a minha é branquinha. Então a espuma é branca. A característica do branco, você tem a parede branca. Olha aí, ó, tá branco, certo? Vamos pegar uma que tá branco mesmo, essa. Branco. Se você tem essa cor amarela, quando você vai colocar uma outra tinta aqui, na hora que você passa a tinta aqui, você passa um verde. Vai aparecer o verde? Se eu pegar a tinta verde e passar nessa coluna aí, que cor que vai ficar? Quase verde. Porque você tem o verde, mas o amarelo, ele não te mostra o verde. Para você ter o verde ali, você vai ter que passar, ou então você tem que passar várias vezes, até cobrir totalmente. Mas quando você passa a primeira demão, cobre. Geralmente não cobre. Mas se você passar uma demão de tinta verde na parede branca, se o verde for bom,
o que o branco faz? Ele demonstra, ele mostra o verde, tá? O tzadik, ele é governado pela alma divina, aquela que está acostumada com Deus. Então ele fica quase que imune a estes sentimentos. Por isso que fala assim, usa-se o termo, fulano é bitolado com Deus. Ele não liga, é bitolado, é isso e aquilo. Por quê? Não demonstra ele não está demonstrando aquilo que foi colocado sobre ele, tá? É para ter, por exemplo, humilhação, no caso de Jacó. Em algum momento do relato ou dos Midrashim mostra que ele estava se sentindo humilhado, essas coisas todas. Mudou a figura de Deus para ele. Qual foi a atitude que a Torá oral fala, mas que a Torá escrita não conta? É a Torá oral que explica. Ele está saindo, acontece essas coisas. Ao invés dele se irritar com Deus, que seria o normal de uma pessoa dominada por emoções, ela fica aborrecida, ela vai procurar sinal em Deus, vai aparecer a famosa frase, por quê? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Cheio dos porquês. Qual é a atitude dele que a Torá oral coloca? Dali, ele vai direto para a casa do tio dele, conforme a mãe havia pedido. Ele aparece na casa do tio depois de 14 anos. Então, onde ele esteve por 14 anos? Ele foi estudar Torá, nas tendas de Shem. Aí segue a letra. Vai falar justamente sobre as tendas de Jacó. Tendas de Jacó faz relação à casa de estudo. Ele era um homem de estudo de Torá. Você não acha esquisito uma pessoa que está se sentindo brigado com Deus, irado com Deus, humilhado, necessitado, poderia discutir, olha, o meu irmão quer me matar, agora mandou o meu sobrinho para me matar, roubou o meu dinheiro, o que já estava difícil ficou mais difícil ainda, e se eu não tinha esperança agora que acabou tudo, então ele poderia falar, eu vou cavar um buraco no chão e vou me enterrar aqui mesmo. As pessoas fazem uma situação dessa o normal, como isso que eu estou dizendo. Ele agiu na contramão, como é típico da própria família dele. Abraão recebeu o nome de hebreu porque ele andava na contramão. Aquilo que havia normal do povo, o comportamento dele era outro. Isaac andou no mesmo caminho e agora Jacó andou no mesmo caminho. Portanto, ao invés dele se afastar de Deus, ele correu ainda mais para dentro de Deus, nos assuntos de Torá. Portanto, ele demonstrou fraqueza? Não. Medo? Não. Pavor? Não. Desesperança? Não. Aí é que está a questão. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu lembro que eu e um colega, nós fomos socorrer uma pessoa lá no Rosolém. Rosolém seria como hebraica, né? Rosolém mesmo. Lá no Rosolém. E a pessoa tinha problema com drogas, e tinha com a parte escura da coisa. Então, quando ela precisava de dinheiro, bastava ela falar, eu quero dinheiro. Passava alguém na rua e jogava um bolo de dinheiro nela. Você vai falar assim, opa, eu quero uma pessoa dessa. Você quer uma pessoa dessa, só que no pacotinho, como vem? Vem o pacote. Não tem como usar só o dinheiro, você tem que usar o pacote todo.
Tá? Então, tem certeza que você quer o dinheiro? Tem certeza que você deva escolher a desesperança? Tem certeza que você deve ficar irado? Tem certeza que você tem que ficar desanimado? Mas é o que ocorre com as pessoas, porque as pessoas, por falta de intimidade com Deus, elas vão reagir com as emoções de quem está afastado de Deus. Esse afastado de Deus não é uma pessoa sem Deus que eu estou falando, é uma pessoa que não está acostumado com a intimidade de Deus, que é revelado pela alma divina. Tá? Então, o mais normal que fica caracterizado, olha, se a psicologia fosse, se todo mundo vivesse debaixo do prazer da alma divina, não precisava de psicologia, não iria precisar de médico. Nós já falamos disso num final de ano aí, acho que quando nós tínhamos final de ano ainda em dezembro, e foi comentado naquele dia que todas essas coisas que existem, você vê o livro de Números, o Eterno promete ali que o povo dele não teria guerra, não haveria inimigos, não haveria doenças, não haveria necessidade alguma para eles. Ou seja, é como se eles tivessem voltado a uma condição de Gan Eden, do Jardim do Éden, onde tudo estava provisão do Eterno. Agora, o que é que fez essas pessoas a precisarem de médicos, a precisarem de dinheiro, a precisarem de todas as demais coisas? Principalmente uma condição emocional segura para enfrentar os problemas da vida. O que é que fez? O afastamento delas com uma intimidade com Deus. O afastamento gera o pecado, tá? A separação. Portanto, se as pessoas tivessem, embora o judeu tem por natureza uma alma divina, e os das nações vai desenvolver essa alma divina, tá? Embora todos eles tenham uma alma divina, todos são governados por essa alma divina? Não. Se ele não estudar Torá, se ele não buscar aprofundamento com Deus, não vai manifestar. O que vai manifestar é o que ele é no meio da nação, ou da assimilação, aonde ele assimilou. Então ele vai ter um comportamento de... Tem judeu que não fecha a loja dele no Shabat? Tem. E por que ele não fecha a loja no Shabat? Porque ele acha que ele vai ter prejuízo. Que aqui no Brasil, por exemplo, é o dia que se entende que é o dia que mais vende. Para você fechar uma loja num shopping, uma loja num ponto de grande movimento, para você fechar e dispensar todos os funcionários, porque alguns, ele não fecha a loja, ele apenas não comparece ao local. Mas a lei judaica fala que não, que ele tem que fechar a loja, ele tem que ter o descanso, mas ele tem que favorecer os funcionários também. Tá? Então é fácil não fechar a loja, ele está ganhando da mesma forma, é como se não tivesse fechado. O fato dele não ter ido lá é como se ele estivesse trabalhando, ou seja, ele não cumpriu, tá? Mas é judeu, ele está cumprindo? Não está. Então que tipo de alma está agindo aí? Funções da alma animal: medo, fraqueza, desconfiança, e vai por aí afora. Se o mundo inteiro, ou se o judeu, como povo único, todos eles vivessem debaixo do governo da alma divina, para eles não precisariam ter médicos, advogados, juízes. Por que não? Porque tudo estaria sendo julgado nos trâmites do Eterno. A Torá, que já tem os seus mandamentos, não iria precisar desses governos.
Você não ia ter litígio contra o teu irmão, porque você estaria andando corretamente. Você não teria, a doença sempre aparece, antes dela aparecer no corpo físico, ela aparece primeiro na mente. Então, a mente que tem um texto de Isaías, a mente que está posta em Deus, Ele a mantém em paz. Capítulo 26. Se Ele a mantém em paz, todo o corpo tem paz, a shalom do Eterno. Ou seja, não precisa de médico, não precisa de advogado, não precisa de nada dessas coisas. Mas Israel como povo, tem médico? Tem. Tem juízes? Tem. Tem cientistas? Tem. Tem de tudo. Por que tem de tudo? Por mais que eles estejam buscando a Deus, Tzadikim, como grandes justos, ele foi dado por Deus em gerações. Por isso que se ensina que o judeu deve seguir o seu líder de cada geração, tá? Porque são pessoas que conseguiram mostrar na sua vivência prática como que é viver na dependência do Eterno e entrar neste caminho da alma divina. O exemplo desse patriarca é justamente isso. Ele está numa condição que, se eu e você estivéssemos ali, a gente cairia doente, em desesperança. Nós criaríamos um abismo entre nós e Deus, porque não iria se aceitar. Por que Deus permitiu aquilo? É a frase que você mais ouve das pessoas. Ou então, quando ela tenta se justificar, o famoso: eu faço tudo que eu posso, eu faço tudo certinho, eu busco a Deus, eu faço isso, eu. Então dá passagem, porque a ambulância está vindo. Eu. Sai da frente, por quê? Porque você é um coitado. E Deus precisa de coitadinho? Para que serve o coitadinho para Deus? Nem para mim serve um coitadinho. Eu vou fazer o quê? O coitadinho dá trabalho. Ele não deixa você viver, porque ele vai querer que você cuide dele. Não dá certo. Então as pessoas atrapalham o plano de Deus. As pessoas atrapalham as lideranças. Por outro lado, a liderança no sentido de tzadik, nesse sentido, ela não precisa do povo para mostrar. Por quê? Porque ele não vive, ele não é motivado por aquilo que pensam dele. Um grande líder, você acha que Moisés teria conseguido chegar onde chegou se ele necessitasse de tapinha nas costas, o famoso confete? Quando foi que o povo dava tapinha nas costas? Não tem tapinha nas costas. Tem pedra no chão que eles pegaram algumas vezes para tentar matar Moisés. Tinha confusão, levante, como Cora fez. E as pessoas são covardes, elas não fazem sozinhas, elas buscam ajuda. Entendeu? E aí, o que acontece? Fez com que o líder demonstrasse ainda mais o poderio de Deus na vida dele. Então, quanto mais problemas, mais condições das pessoas ao redor perceber na vida, desde que quer viver com Deus, a manifestação do próprio Deus. Mas a cabeça das pessoas, elas não enxergam isso. Por quê? Porque elas não estão prestando atenção nisso, elas não querem isso. Elas querem status, poder. O mundo quer. Por que você vê que todo mundo quer ser político? Qual é a classe mais baixa da política? Vereador. Vereador, depois prefeito, depois governador, aí tem o deputado estadual, tem o deputado federal, tem o senador, tem os ministros e tem o presidente da república. Tudo isso é motivado por pessoas que amam o seu país, a sua cidade. Eles falam que é, mas é. Você vê o noticiário aí, tudo gira em cima de poder, influência, riqueza, dinheiro. E isso é alma animal.
está interessado no aqui, agora. Agora, a alma animal pensa assim: a alma divina, ela não liga para as coisas que estão aqui, porque ela tem plena consciência que isso daqui é um tempo provisório, que a verdadeira vida é depois disso, mas esse tempo é necessário para que você possa fazer a retificação, o conserto do mundo. Dá para entender? Por isso que esse homem precioso, ele é nesse sentido traído dentro de sua própria casa, ele é roubado dentro de sua própria casa, ele vai totalmente despido. E o que é importante olhar? Que para você ter uma vida plena com Deus, você precisa estar vazio, despido. Quando a gente deixou o cristianismo para adotar este judaísmo, qual foi a orientação que o Eterno nos trouxe? Que você tem que estar despido, vazio. Tudo aquilo que foi ensinado, se você não abandonar, se você mantiver aquilo na cabeça, você não consegue apreender, chegar nesse conceito, porque você sempre vai estar dividido entre dois pensamentos. E é muito famoso, inclusive na igreja evangélica, que uma pessoa não pode andar entre dois pensamentos. Isso é um texto muito famoso dentro da igreja evangélica. Mas isso é uma verdade também. Você não tem como você crescer no conhecimento de Deus para aprender sobre a alma divina se você é dominado pela alma animal. É você usar dois animais diferentes quando está puxando aquele jugo. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, não vai dar certo. Quando fala de um casamento, um casal, se o marido quer uma coisa, a mulher quer outra coisa, não chegou em consenso. Não tem como. Por isso é importante alguém nos roubar. Só que esse alguém que nos roubou acha que ele nos prejudicou, mas na verdade ele fez um favor a nós. Quando o teu Yetzer Hará, ou usando o mesmo tipo de Yetzer Hará que você pode chamá-lo também de Satã, quando Satã vem e apronta uma com você, e você consegue dizer não a ele, ele por um lado te prejudicou, mas quem saiu ganhando? Você, na tua atitude. Então acontece alguma coisa, como aconteceu com Jacó, foi roubado, tentativa de assassinato, perde o dote. O prêmio dele lá na frente, que seria Raquel, ele perdeu Raquel porque ele ficou sem o dinheiro aqui? Não. E por que geralmente a nossa cabeça pensa: por que me aconteceu isso e eu perdi tal coisa? Eis a questão. Porque nós estamos acostumados no mundo fechado, uma caixa fechada que é governada, você só enxerga aquilo, tá? Se pudéssemos fazer um desenho de todo mundo dentro de uma caixa, mesmo que ela está aberta, mas se ela tem altura, todo mundo aqui dentro dessa caixa, ele não vai ter noção daquilo que está fora dela. Ele só tem noção daquilo que ele vê, e o céu vai ser limitado pelo quadrante da caixa, só vai ver aquilo, e vai ser influenciado pelos conceitos que se ministram dentro da caixa. Mas quando alguém que tem uma alma divina, ela não fica presa aqui onde ela está, ela sobe. Só que ela sobe, ela não precisa sair com o corpo, ela sai em alma. E no que ela sobe, ela vai ter noção do todo. Além de levantar 14 anos, ele ficou mais 7 sem a esposa, depois mais 7 com uma outra mulher, não se viu por aquele momento. E aí, eu penso que a esposa, que era da festa dele, ela foi expulsada também. Mas é o seguinte: 7 anos trabalhando para ter a esposa.
Aí, quando ele casa e é enganado, e ele fala, não, você me deu a mulher errada. Então ele falou, você trabalha mais 7 anos. Ele não trabalhou mais 7 anos para ter a esposa. Esperou-se uma semana e ele casou com a segunda. Então, os 7 anos que ele trabalhou posteriormente, ele já estava com as 2 mulheres. Tá? Porque senão, pensa que ele trabalhou 7 anos, casou, trabalhou mais 7 anos para ter a esposa. E não foi isso. Se você ler lá com atenção o texto, fala que uma semana depois ele teve Raquel. E aí ele trabalhou 7 anos, mas ele já estava com ela. Tá? Então, nessa questão da caixa, do exemplo da caixa que eu estou falando, quando esta alma sobe, ela tem noção desse todo. É aquela ideia. Quando você, o jeito mais simples de você ver, não tem essa programação da Rede Globo na TV aberta, que chama Vale a Pena Ver de Novo? Ou seja, Vale a Pena Ver de Novo é uma novela que já passou, e que se você assistiu aquela novela, ainda que faz bastante tempo, quando você começa a assistir, você não lembra? É surpresa para você, a pessoa está ali naquele sofrimento e tal, aí é surpresa para você o comportamento dela, você já não sofre mais as mesmas emoções, como foi na primeira. Na primeira você não sabia como iria terminar. Na segunda vez, você pode se emocionar com a cena, mas essa emoção já não é mais como a primeira. Se você se acostumar com Deus nos problemas da tua vida, e você aprender dele a sempre subir, e você tiver pelo menos uma gota desse masal para você compreender o que é que está acontecendo, você vai perceber que as tuas emoções não serão vividas de acordo com as emoções das demais pessoas. Você será uma pessoa diferenciada. Você não vai se abater, não vai se sentir humilhado, embora a cena é de humilhação, mas você não vai se sentir humilhado. Não adianta a pessoa segurar nos teus 2 braços ou nas tuas orelhas e fazer assim: ei, reage, olha o mundo que você está, ei, reage. Você falou, mas por que isso? Você quer que eu reaja com isso? Eu já estou, não tem motivo. Eu sei o que vai acontecer. O que vai acontecer então? Então me fala. Querer saber de todas as coisas? Se fosse para saber de todas as coisas, então o povo estaria perdido. Porque mesmo o cumprimento das mitzvot, o Eterno não permitiu que se conhecesse qual é o ganho delas. Apenas 2. Em 613 mandamentos, em apenas 2 mandamentos está conhecido o seu ganho. E o seu ganho ainda é vago, porque ali diz: se você respeitar pai e mãe, e se você proteger o passarinho, você vai ganhar o quê? Longevidade. Você vai viver mais tempo nessa terra. O que adianta a pessoa cumprir um mandamento desse para ganhar longevidade, mas ela estraga a própria longevidade com os pensamentos dela? Porque o pensamento adoece e acaba com o físico. Um físico acabado, para ele viver mais, ele vai ter que ver um milagre. Mas se a pessoa não vive de acordo com a justiça de milagre, para que ela vai viver mais? Vai ter sentido? Então ela própria anula um mandamento com as suas próprias atitudes. Dá para compreender? Então essas histórias, acho que o nosso relógio ali parou. Que hora que é? 11h20? Tá, então eu já posso ir encerrando. Nem vou ler mais, porque é mais importante você compreender. Isso que eu estou falando não é novidade para vocês, mas é uma coisa que mesmo que a gente fale todo dia, você vai perceber que é muito difícil você pegar esse termo, porque para você pegar, você tem que sair desse mundo que você vive. E a coisa mais difícil que tem é a gente sair desse mundo que a gente vive, porque tudo ao nosso redor vai te pressionar, né? Imagina, você trabalha num lugar que só aparece gente rica.
Você está num ambiente hostil, porque todo dia você vai ter uma prova de que você não é nada. Se você tem uma dívida em casa de uma miserável conta de luz, você vê lá, R$200 em torno o povo paga hoje, né? Você pensa, eu não tenho R$200 para pagar uma conta de luz, mas você vê lá no teu emprego, pessoas que todo dia ali esbanjam dinheiro. Imagina a loja de shopping que, quando a gente anda aí no shopping, você vê lá um vestidinho, R$2.000 um vestidinho, e era vestidinho mesmo, R$2.000 um vestido, e esse deve estar barato ainda, né? Porque você vê que tem bolsas que custam R$10.000, calçados, roupas, tudo. Você vai, é um mundo diferenciado. Claro, é um mundo diferenciado, é o mundo deles. Mas se você trabalha num lugar desse, você está sempre vendo pessoas comprarem e pagam à vista. É crédito? Não, é débito. Aí você pensa assim, mas a pessoa paga em débito, na hora, uma quantidade, e eu não tenho o meu dinheirinho. Se eu pudesse parcelar a conta de luz, eu ia fazer em 10 de R$20. E a pessoa simplesmente paga ali R$10.000 em débito. Então um lugar desse, ele te dá o dinheiro do mês, mas por outro lado, ele está todo dia te roubando. O psiquiatra que trabalha, o médico oncologista, você já viu como o médico oncologista, a feição do rosto dele, como ele envelhece rápido? Já percebeu? Por quê? Porque ele lida com a morte todo dia. Envelhece. Por isso que essa questão do mundo todo aí, se você não tiver uma determinação para poder pensar, como é dito lá, eu tenho que pensar naquilo que é do alto, porque todo mundo está dentro da caixa, e você olha, inclusive tem um filme chamado A Caixa, né? Não tem nada a ver com o judaísmo, mas ali ele brinca com esse poder do teu livre-arbítrio. Você te oferece um dinheiro, aquilo, ele oferece aquilo que você está precisando, porque eles fazem uma pesquisa na tua necessidade. Aí eles chegam lá com uma caixa e você não sabe o que tem dentro. Você simplesmente é perguntado, olha, você tem tanto tempo, uma semana. Você vai pensar se você aperta esse botão ou não. Se você apertar esse botão, quanto você está precisando? É R$1 milhão? Você vai ter esse R$1 milhão. Só uma única coisa que você tem que saber, que a partir do momento que você apertou esse botão e você ganhou o dinheiro que nós temos para te dar, você tem que saber que uma pessoa pode morrer, e você não sabe quem é essa pessoa. Pode ser o teu filho, mas pode ser uma pessoa lá do outro lado do mundo que você nunca ouviu falar. E aí é o tempo todo mexendo com essa ideia: aperta o botão ou não aperta o botão? Aí não aperta o botão, mas é que nem eu estou falando, não aperta o botão, mas nesse trabalho que eu estou falando, que a pessoa trabalha ali e só está no meio do rico, ela não aperta o botão, mas todo dia volta para casa com uma sensação de frustração, de opressão, porque aquilo lá mostra o quanto que a pessoa é pequena, não tem nada. E se ela serve a Deus, ela começa a fazer a comparação: mas esse que tem tudo, ele não serve a Deus, e ele tem tudo. Está vendo? Por isso que é necessário compreender as bases da Torá, porque a alma divina, ela não é governada por esses sentimentos. Aí, se fosse, imagina Jacó trabalhando numa loja dessa, imaginária aí, ia passar aquelas pessoas com aquele monte de dinheiro pagando à vista, e ele sem dinheiro nenhum, como era a situação dele aqui nesse início. Ele ia pensar assim, ele ia orar à noite e ia fazer: Hashem, eu quero colocar diante de ti essas pessoas todas que passaram pela loja hoje, porque eles têm muito dinheiro, eles acham que eles são felizes, mas coitados, eles não têm nada, eles são pobres, são miseráveis.
Que mudança de pensamento. Então, perceba, essa linha intelectual que o judaísmo fala está dominado pela alma divina. O coração, nesse sentido das emoções, é dominado pela alma animal. Ok? Agora todo mundo sabe o quanto este homem foi vencedor. E a nação escolhida por Deus vem da geração dele. Ele dá origem a estas coisas, tá? E é um povo forte. O que a Torá mostra que a geração que foi morta no deserto, veja a comparação. Nós que viemos da igreja evangélica, recebemos o ensino lá dentro, que a geração que morreu no deserto eram pessoas de corações duros, que abandonaram Deus, que não conheceram Deus. Sempre malhou essa geração, e colocam eles como os piores, e colocam a geração atual como melhor que aquela. O ensino da Torá vai na contramão desse ensino cristão. Ele mostra que nunca houve uma geração como aquela que recebeu a Torá. Como que Deus daria o bem mais precioso, aquilo que estava no céu? Como que Ele daria a uma geração que fosse de baixo padrão? Ah, mas eles morreram todos no deserto. Mas é para ensino. Seria semelhante a Jacó, que ficou sem roupa e sem dinheiro. É a mesma coisa. Mas aí Moisés está falando com a geração que vai herdar a terra. Ele começa a relembrar o que aconteceu durante os 40 anos. E está ensinando essas pessoas: vejam o comportamento que eles tiveram, para que vocês não tenham. Mas mesmo eles não tendo um comportamento igual àqueles, eles nunca atingiram uma geração de tzadikim como era a geração que recebeu a Torá. Mas na tua cabeça e na cabeça cristã religiosa, as pessoas não entendem assim. A tendência é achar que este povo que recebeu a Torá falhou. E é justamente o contrário. Então tem que subir para ficar fora da caixa. Senão você vai destruir a si mesmo. Tá bom? Então podemos